Começa a partir de agora aqui pelo Conteúdo Liberado Play, mais uma edição do Trago Verdades. Hoje, um programa especial para homenagear o artista Wagner Domingues Costa, ou como o país todo ficou conhecendo, o Mr. Catra. O Catra, infelizmente, deixou a gente no último domingo, aos 49 anos, vítima de um câncer no estômago. O Catra também deixou 32 filhos. E hoje eu resolvi abrir esse espaço aqui no nosso programa para relembrar algumas matérias, para relembrar alguns momentos que eu vivi e que também eu convivi com esse grande talento, com essa grande figura nos bastidores do meu adorável submundo midiático. Apesar do momento de muita tristeza e também muito delicado, a gente aqui do Trago Verdades optou por fazer um programa pra cima, um programa descontraído, para mostrar um pouco da intimidade do Catra nos bastidores. E era assim que o Catra era, um cara pra cima, um cara muito positivo, um cara que pra ele não tinha tempo feio. Quando a gente chegava assim meio cansado no camarim, quando a gente chegava meio baixo astral, ele logo tinha uma piada, logo fazia uma brincadeira e era gargalhada, era sorriso na certa. Mas falar do Catra é lembrar também um pouco de um momento muito importante da minha carreira. Isso era mais ou menos no ano de 2007 para 2008. Eu trabalhava no site Babado, eu era repórter do site Babado no Rio de Janeiro, um dos principais sites, aliás, um dos pioneiros na cobertura dos bastidores do meu adorável submundo midiático. E eu fui pautado para fazer uma matéria com a Yane de Simone, que na época estava explodindo. Aí ela era dançarina, né, meio assistente de palco do Catra, que é a mulher filé, né, a Yane. Aliás, um grande beijo pra você, Yane. E ela tava explodindo com a dança do Pisca Bumbum, não era isso? Era a dança do Pisca Bumbum, que era uma dança que as pessoas botavam um cartão de crédito, ela prendia o cartão de crédito com o bumbum. A gente tem as imagens aí, ó, você tá vendo? E eu conheci o Catra nesse dia para fazer essa pauta com a mulher filé. Bom, a pauta foi marcada exatamente no prédio, no apartamento do Mr. Catra, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Eu cheguei lá no apartamento, né? A Yane estava se preparando, se maquiando, e o Catra me convidou para tomar um copo de refrigerante com um pão com mortadela. Ele me ofereceu um sanduíche, um cara assim, e claro que eu comi, eu tava morrendo de fome, já era meiozinho da tarde, assim, já tinha passado a hora do almoço. Claro que eu aceitei, foi um momento de muita descontração, de muito bate-papo, mas eu confesso que naquele primeiro contato ali com ele, eu fiquei um pouco apreensivo. Um cara muito grande, com uma voz assim, sabe, muito rouca e tal, um brutamonte daquele, e eu ainda fiquei mais apreensivo ainda, porque ele estava se metendo na matéria, querendo dirigir as fotos, querendo dirigir as imagens que a gente estava gravando e tal, melhor ângulo. Eu fiquei um pouco assustado com aquilo, mas depois, né, num futuro, a gente deu muita gargalhada, eu relembrei isso com ele, e foi assim um momento muito legal, esse primeiro contato que eu tive com o talentosíssimo Mr. Catra. E relembrando um outro momento muito marcante do Mr. Catra, principalmente para minha carreira, foi a cobertura do aniversário de 45 anos dele. Vocês estão vendo as imagens aí? Essa festa aconteceu em uma boate na zona sul do Rio e ele convidou não só os filhos que chegaram de van nessa festa, mas ele também convidou todas as esposas. Na época ele tinha 5 esposas e também convidou vários amigos, eram centenas de amigos, uma festa lotadíssima. E o que me chamou muito a atenção nessa época foi o fato do Catra, assim que ele chegou, né, os filhos chegaram numa van e ele chegou numa caminhonete muito bonita, preta, importada grande, com som alto, vidros abertos. E quando ele chegou, ele fez questão de descer, ele fez questão de cumprimentar todo mundo que estava na porta esperando por ele. Tinha muita gente na porta, tanto que a gente começou cobrindo na porta e depois a gente entrou na festa, ele convidou, a gente também curtiu a festa. Foi uma festa muito animada, esses 45 anos do Catra. E eu lembro que o que ficou assim muito registrado na minha memória foi quando eu perguntei para ele sobre as esposas, e ele me disse que estava vindo aí mais uma esposa, que ele estava já conhecendo mais uma esposa, inclusive na internet, nas redes sociais. E eu perguntei para ele o que uma mulher precisava ter para conquistar ele. E ele disse o seguinte, que uma mulher para conquistar ele tinha que amar tudo aquilo que ele amava. Então, assim, o Catra, né, ele tinha um lado romântico, assim, muito aflorado. Como eu falei, apesar dele ser um cara grande, né, ser um cara, assim, que parecia até um pouco bronco, ele tinha um coração
totalmente apaixonado, ele era uma manteiga derretida. Mas essa festa aí dos 45 anos foi realmente uma festa sensacional, uma festa que eu nunca mais vou me esquecer. O Catra sempre foi um cara muito polêmico, não só pelas letras das músicas que ele cantava nos shows, mas também pela maneira como ele se comunicava nas redes sociais. Eu me lembro que teve um dia que eu estava de plantão na redação, né, do site Ego, da TV Globo na época, e o Catra fez uma postagem, né, no Instagram dizendo que havia feito vasectomia. Bom, para um cara, né, que é conhecido aí por ter um monte de filho e tudo mais, fazer vasectomia já era uma polêmica, mas a questão principal estava logo abaixo, quando ele dizia assim: agora eu vou poder fazer sexo sem preservativo. Olha, essa história estourou na madrugada, o meu plantão era um plantão de madrugada, no dia seguinte foi assunto o dia todo, enfim, eu sei que no dia seguinte, durante a noite, né, ele ia fazer um show no Rio de Janeiro, ele ia se apresentar num show, e lá fui eu falar com o Mr. Catra sobre a história da vasectomia. E olha só o que ele disse pra mim na época. Mas isto é mentira! Não mexe aqui nesse brinquedo, ninguém mexe, só quem tá credenciado. Pois é, era dessa maneira aí que vocês viram que o Catra sempre respondia a gente, de um jeito muito irreverente, de um jeito muito brincalhão, sempre descompromissado, sempre na vibe dele e tudo mais, mas apesar aí dessa história toda, dessa polêmica de vasectomia, depois ele desmentindo, falando que era brincadeira e tudo, uma coisa que a gente não pode negar é que o Catra sempre foi um pai muito presente para os seus 32 filhos. Ele acompanhava tudo de perto, desde o processo da escola ao processo de formação mesmo. Ele sempre gostava de reunir todos eles em casa nas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, né, quando ele não estava trabalhando, Dia dos Pais principalmente, ele gostava de fazer aquele churrascão, mas independente também de datas comemorativas, a casa do Catra mais parecia um clube, vivia cheia. Eu já estive na casa do Catra, também fazendo matéria, era um local assim muito cheio, sempre com muita atividade, com muita vida, e esse era o Mr. Catra, um cara pra cima, um cara cheio de vida e um grande exemplo de pai. Chegou uma hora que de repente os palcos ficaram pequenos para o Mr. Catra e ele resolveu expandir a sua veia artística. Para quem não sabe, o Catra adorava a interpretação. Ele chegou a fazer uma participação no filme O Roubo da Taça, se eu não me engano, no ano de 2016, onde ele interpretava o personagem Albino, um comerciante muito durão que não gostou nada de saber sobre a história do roubo desse grande objeto, desse cobiçadíssimo objeto do campeonato de futebol. A gente tem as imagens aí, vamos assistir um trechinho do personagem, né, um trechinho do Albino no filme O Roubo da Taça. Vocês que roubaram de mim. Vocês vão devolver essa porra lá agora! Entendeu? Bom, e era realmente um personagem de botar bastante medo, né? Olha, imediatamente depois que essa história vazou para todo mundo, eu fui fazer uma entrevista com o Catra a respeito dessa novidade aí, né, de atuar, essa novidade de cinema e tudo mais, e ele me disse o seguinte, que ele tinha 4 grandes paixões, que era cantar, atuar, os filhos dele e as mulheres dele. O Catra sempre muito polêmico, né? Eu lembro que na época até essa matéria bombou de audiência, bombou de clique, porque tudo que o Catra falava as pessoas queriam ler, queriam saber o que era, porque já sabiam que ali vinha alguma polêmica. Mas olha, ainda nessa entrevista, o Catra me fez uma revelação muito íntima. Ele me disse que tinha um grande sonho de atuar em uma novela da Glória Pérez e que isso deixaria a mãe dele muito orgulhosa, porque a mãe era uma grande fã da Glória Pérez e ele também era um grande fã da Glória Pérez. E eu deixei para o final uma das últimas matérias que eu fiz com o Catra, quando ele resolveu retomar sua carreira como roqueiro. Exatamente, roqueiro de rock pauleira mesmo. Ele tinha um grupo, antes de ser funkeiro, chamado Os Templários. Era uma banda de rock, né, que a gente olha pro Catra, a gente não consegue ver um roqueiro, mas debaixo daquele funkeiro tinha um roqueiro, ou será que debaixo do roqueiro tinha um funkeiro? Não sei, mas eu sei que esse dia dessa pauta, né, que como eu disse foi uma das últimas que eu fiz com o Mr. Catra,
teve uma história muito curiosa, porque o lançamento, né, da retomada dessa banda dos Templários aconteceu em um nightclub na Vila Mimosa, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a Vila Mimosa é uma zona, né, um espaço assim reservado e que tem como característica principal a questão da prostituição. Então, a gente foi até um nightclub onde trabalhavam meninas, as meninas vestidas de Mamãe Noel na época, que foi um final de ano, né, se eu não me engano, e as meninas vestidas de Mamãe Noel, e a gente lá meia-noite esperando e nada, 2 horas da manhã, chega o Catra para tocar o rock pauleira com a banda dele. E claro que eu não poderia deixar de mostrar para vocês um trechinho do Mr. Catra com os Templários. Infelizmente o programa é muito curto e a gente não conseguiu mostrar todas as matérias, todos os vídeos, tudo que nós gravamos com o Catra durante todos esses anos de trabalho e parceria. Mas olha, eu não poderia deixar de abrir esse espaço aqui no Trago Verdades para relembrar, para deixar registrado um pouco do que foi conviver com esse cara fantástico, com essa pessoa de um coração enorme, de uma grandeza espiritual assim fantástica e que eu tive muito orgulho de conhecer, não só como pessoa, mas como profissional de imprensa. Um cara que com certeza entra para a minha história, entra para a história da minha carreira como um exemplo de artista, como um exemplo que deveria ser seguido por muitos outros que estão por aí hoje em dia fazendo sucesso e que se acham a última bolacha do pacote. Os meus sentimentos, os meus agradecimentos e o meu carinho para toda a família do Mr. Catra e para todos os fãs que, assim como eu, ficaram órfãos desse grande papai. Um grande abraço para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! Por mais que pareça difícil, o certo vai ser sempre mais fácil. A humildade é a essência da vida. E a melhor coisa do mundo é viver por amor. Entendeu?